Qual é o pior erro que você já viu alguém cometer em seu trabalho? O gerente da fábrica dispensou o cara da segurança porque não acreditava que a segurança fosse um trabalho de tempo integral e queria reduzir os gastos da empresa. Então decidiu que os supervisores poderiam fazer todas as auditorias de segurança, treinamento e manter o prédio de acordo com o código. Nem mesmo uma semana depois, 2 caras tiveram seus braços cortados trabalhando em uma máquina para a qual não foram treinados ou certificados, e o prédio dos fundos pegou fogo, devido a pallets e caixas de papelão empilhadas na área errada perto do forno. Atualização. A maior questão é: onde e que empresa é essa? Isso foi há mais de 22 anos na Ásia. Peço desculpas por não me lembrar o nome, mas eles sumiram logo depois. Como diz o ditado, se você acha que segurança é cara, tente sofrer um acidente. Meu pai é um engenheiro químico aposentado que fez muito do trabalho de conformidade com a OSHA em sua fábrica mais tarde em sua carreira. E seu slogan de assinatura de e-mail era: não aprenda segurança por acidente. Desculpe, apenas uma curiosidade mórbida. E quero deixar claro, 2 caras separados tiveram os braços cortados, totalizando 4 membros perdidos em um único acidente de trabalho. Jesus Cristo, eles eram recuperáveis? Mesma máquina, 2 operadores, 3 braços salvos. Um foi esmagado. Era um corte em algum tipo de prensa. Não é o meu distrito. Que sobe, os operadores movem o produto, a prensa desce no próximo produto. O produto ficou preso enquanto alcançava o interior e, com eles não sendo treinados ou certificados nele, eles apertaram o botão de partida com o joelho, porque se esticaram demais quando deveriam ter agarrado a ferramenta à esquerda da máquina, que é feita para puxar produtos. Então a prensa caiu e os braços se foram. Trabalhando com um serviço de corte de árvores em Tampa, o chefe me pediu para subir em uma árvore próxima e cortar alguns galhos. Depois de ver o quão perto eles estavam das linhas de energia, recusei. Ele ficou muito chateado e gritou comigo para limpar a área. Então ele enviou Dallas. Dallas colocou suas estacas de escalada, amarrou a árvore e começou a cortar. Eu estava preocupado e continuei observando enquanto pegava os galhos. Ele se inclinou para trás antes que eu pudesse gritar. Colocou suas costas nuas e suadas contra os fios de energia. Um clarão azul brilhante passou por suas costas. Seu corpo se afastou e se chocou contra o tronco da árvore. Ele ricocheteou e voltou para os fios. E de novo. Finalmente, seus espinhos se soltaram e ele caiu da árvore, caindo até que sua linha de segurança se esticou, deixando-o pendurado de cabeça para baixo como uma boneca quebrada. Achei que ele estava morto, mas um momento depois ele começou a gemer e depois gritar: "Estou em chamas!" Ele gritou. Nós o baixamos ao chão ao som de sirenes se aproximando. Um vizinho viu o que aconteceu e ligou para os paramédicos. Uma desagradável marca negra curvava-se em suas costas e a corrente havia descido por suas pernas e pelos saltos de suas botas. Ambos os calcanhares foram estourados. Me demiti no fim do dia. Eu também trabalhava para uma empresa de árvores e meu chefe gostava de cortar custos o máximo possível. Um dia, tínhamos 2 carvalhos para cortar, que tinham cerca de 42 metros de altura. Ele queria que fosse feito em 2 dias, mas obviamente essas seriam árvores de vários dias para cortar. Tiramos a maior parte dos galhos de um e meu chefe decidiu cortá-los na base sem cobri-lo em um quintal que era muito pequeno. Uma vez que a árvore começou a cair, ela quebrou a cerca e a linha de árvores do vizinho. Não trabalhamos mais naquele lugar naquele dia para que o corretor de seguros pudesse sair e citar um preço pelos danos. Me demiti cerca de uma semana depois e por volta de um mês atrás ouvi dizer que um dos caras daquela equipe quase morreu cortando um chopo com aquela mesma equipe. Foi uma coisa boa eu ter saído quando o fiz. O que seu chefe disse? Você foi testemunha no julgamento por lesão corporal? Bem, ele disse que corte a árvore antes que eles percebam, quando a árvore caiu sobre a cerca. Mas eu não estava lá quando o outro empregado se machucou. Se ele tivesse me abordado dizendo que meu chefe era inseguro e pouco profissional, eu teria testemunhado totalmente. Ele era um chefe terrível. Pelo que eu sei, o cara que se machucou está melhor agora. Não mantenho contato com nenhum deles. Eu sou corretor de seguros e propriedade. Praticamente costumava ser um carpinteiro. Uma das minhas reivindicações quase mensais era empresas de árvores derrubando uma árvore em uma casa ou cerca. Esqueceram que eles tinham no bolso ao cruzar a fronteira. Isso levou a polícia austríaca de fronteira e alfândega a confiscar cerca de 100 latas de filmes expostos que estavam na van que o cara dirigia. Filmes de uma filmagem muito cara feita na semana anterior. O resultado foi que a segunda unidade teve que voltar e refazer todo um cenário de ação para o filme. O produtor de linha disse-me que o erro custou cerca de 5 milhões de euros. Eu trabalhei em uma concessionária de carros há vários anos. Havia um mecânico que estava lá há menos de uma semana e foi encarregado de abastecer todos os
todos novos, top de linha, os maiores caminhões a diesel do estacionamento. O cara encheu todos os caminhões com gasolina comum, no posto de gasolina na rua. Em seguida, os levou de volta ao estacionamento. Ele foi demitido rapidamente depois disso. Não entendo muito de carros. Ele estragou todos os caminhões fazendo isso? Sim, um erro extremamente caro. Trabalhei em um grande cassino em uma grande cidade turística. O jardim da cobertura estava sendo reformado e o jardineiro colocou lonas para proteger os ladrilhos. Uma tempestade caiu e as lonas estavam bloqueando os ralos. Então, o jardim inundou. Deu a volta à cobertura, desceu pelo poço do elevador e entrou no restaurante onde eu trabalhava. 2 anos depois, estou trabalhando em outro hotel, na mesma cidade. O restaurante do hotel tinha uma fonte. Cheguei para abrir uma manhã e o restaurante estava inundado. O jardineiro abriu a torneira da fonte para reabastecer e esqueceu de desligá-la. Era o mesmo jardineiro. Tem alguma chance do nome desse jardineiro ser Noé? Vi um cara ser eletrocutado quando enfiou uma ferramenta no lugar errado em uma grande secadora em um hotel onde eu trabalhava. Nós havíamos perguntado a ele se ele deveria cortar a energia primeiro. E ele havia dito que não. Por um momento, pensamos que ele estava morto. Trabalhei em um HVAC por mais de uma década e já perdi a conta do número de idiotas que zombavam dos procedimentos de desligar a energia. São 30 segundos do seu tempo. Não seja um idiota. Não vale o risco. Apenas faça. No pronto-socorro, o médico receitou 15 mg de Toradol, analgésico anti-inflamatório. E a enfermeira que eu estava treinando leu errado e começou a preparar 15 mg de Aldol, antipsicótico. Isso é o triplo da dose padrão de Aldol. Isso foi para um paciente com dor abdominal. A enfermeira que eu estava treinando não questionou nada. Esta não era uma mente de enfermeira recém-formada, apenas nova no meu departamento. Sim, eu a interrompi antes que ela desse o remédio. Não, ela não continuou trabalhando no pronto-socorro. Não tenho certeza se isso conta, mas durante o meu primeiro estágio em uma fábrica de produtos químicos, recebi a tarefa de ler relatórios de violação de segurança e classificá-los. Isso acabou sendo muito mais interessante do que eu esperava inicialmente, pois os relatórios estavam repletos de relatos de pura estupidez no local de trabalho. Aqui alguns dos incidentes mais memoráveis. Uma mulher acidentalmente colou o próprio olho depois de tentar recolocar uma unha postiça com super cola de alta resistência industrial e, posteriormente, esfregar o olho. Alguém de alguma forma acidentalmente misturou o composto ácido de uma garrafa não marcada em sua bebida e bebeu. Não é tão estúpido quanto fascinante. Um homem que trabalhava em cima de um andaime esqueceu de prender o cinto de segurança e caiu de aproximadamente 6 metros de costas. O relatório afirmou que ele se levantou, de alguma forma bem, depois de cair daquela altura, e voltou ao trabalho no dia seguinte como novo. Trabalhei para um fabricante de cidra no meu segundo ano de faculdade. Normalmente, após um dia de produção, temos que higienizar todos os componentes metálicos em lavagem cáustica quente. São centenas de peças, então demora um pouco. De qualquer forma, nossos gerentes nos deixaram 1 hora antes de nosso turno terminar para limpar. Eu tive que ir fazer algumas coisas de comércio eletrônico no final do dia antes de sair. Então, meu colega de trabalho encerrou a limpeza. Na segunda, voltamos ao armazém incendiado. Aparentemente, ele deixou o aquecedor cáustico ligado durante todo o fim de semana. Isso causou um incêndio químico. Tudo foi destruído e acabou levando a empresa à falência. Ele abandonou o curso cooperativo depois que não seria recomendado para outra colocação. Ele provavelmente poderia ter esperado 1 ano e tentado novamente. A última colocação falhou porque a empresa faliu. Má sorte da minha parte. O funcionário novato excluiu o diretório raiz do servidor SFTP. Os caras do servidor levaram cerca de 1 dia e meio para restaurá-lo totalmente, com todos os arquivos, desde o backup da noite anterior perdidos. O mesmo funcionário fez exatamente a mesma coisa semanas depois. Quando saí de lá, por algum motivo ele ainda trabalhava lá. Trabalhei na pré-escola por 8 anos antes da pandemia. É protocolo contar as crianças antes de passar de uma sala para outra para garantir que ninguém fique para trás. Tinha um colega de trabalho no telefone, não contou as crianças e havia deixado para trás uma criança no armário de brinquedos. A criança tinha 2 anos e ficou presa, gritando e chorando em um armário de brinquedos escuro, por 20 minutos antes que uma professora que passava pela sala vazia ouvisse. Meu colega de trabalho não levou nenhuma advertência ou punição e a gerência nunca contou aos pais. Este mesmo colega de trabalho forçou sua classe de crianças de 2 anos a se vestirem para brincar ao ar livre no inverno. Então, uma garotinha acabou brincando do lado de fora na neve de Minnesota, sem botas, por 10 minutos antes que meu colega de trabalho percebesse. Por que ela está trabalhando com esses pobres bebês? Para ser honesto, como 50% dos trabalhadores de creches, você poderia olhar e fazer a mesma pergunta. Os padrões são muito baixos. O pior é que ela abriu a própria creche domiciliar durante a pandemia. Eu só posso imaginar o tipo de inferno que foi isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que você achou dos relatos de hoje
hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai me dar uma força tremenda. É isso, valeu, é nóis e fui.